Graça e paz, amados. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que temos de estar na casa do Senhor. Eu quero desde já agradecer, pastor Douglas, pastora Gisele, também aos amigos Isaías, Gisele, pastores também, a minha amada esposa que me acompanha. E é o motivo de eu poder subir aqui para falar sobre casais, é porque eu tenho um casamento que começou mal, mas a cada dia tem sido melhor, porque Deus tem trabalhado na minha vida, porque eu dei espaço para que Deus trabalhasse na minha vida e para que Ele restaurasse o meu casamento. Então eu tenho certeza que cada um de vocês tem particularidades, necessidades e vieram em busca de algo, e pode ter certeza que o Deus que conhece o vosso coração tem algo especial para ministrar sobre as vossas vidas. Eu também quero dizer do prazer e da alegria de conhecer esse povo lindo, maravilhoso, né? Glória a Deus. Temos, eu e minha esposa, eu e minha família, temos um carinho muito grande por esta cidade. Moramos aqui por quase 3 anos. Ela trabalhou um bom tempo na saúde aqui, ela é enfermeira. E dirigimos a igreja aqui, a Assembleia de Deus Ministério dos Santos. Ficamos aqui por 2 anos e 9 meses. Aqui fizemos amigos, trabalhamos, temos boas memórias e gostamos, amamos esta cidade. Então é um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Eu quero nesta noite falar com vocês sobre o seguinte tema: princípios divinos para um casamento saudável. Princípios divinos para um casamento saudável. Mas antes de eu entrar na mensagem, eu quero chamar a tua atenção para um detalhe. Você está em uma igreja, você vai ouvir a palavra de Deus. Então é muito comum que algumas coisas que eu venha dizer não sejam inéditas, até porque elas serão extraídas da Bíblia e elas serão ministradas por através do Espírito Santo. E aí é a grande questão. Sabe por quê? Porque quando nós não recebemos coisas que talvez sejam inéditas, nós deixamos que um certo mecanismo chamado ou achismo, ou isso eu já sabia, entrar em ação, e aí ele nos impede de alcançarmos a transformação. Deixa eu te dizer algo. Talvez o que você vai escutar são pequenas ações, simples, pequeninas, porém se colocadas em prática, trará à sua vida e ao seu matrimônio uma grande transformação. Se você puder, marque isso e carregue isso com você. Se não fizermos o óbvio, jamais experimentaremos o extraordinário. Aquilo que é simples, aquilo que é óbvio, nós precisamos colocar em prática. Às vezes nós não fazemos coisas pequenas e queremos que aconteça uma coisa grande na nossa vida, né? Então, que nós possamos estar atentos, que todos possam estar atentos, mas que não sejamos somente ouvintes, mas exímios praticantes. Eu quero te convidar para um texto, Efésios 5, dos versículos 22 ao 28. Efésios 5, 22 ao 28. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa
e irrepreensível. Ou em outra versão, sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Amém? Deixa eu te falar aqui numa rápida introdução acerca deste escrito. Ao escrever esta carta, o apóstolo Paulo, ele se dirigia a uma comunidade composta por pessoas que vinham de diferentes origens culturais e religiosas. Ele está falando para judeus, gregos, romanos, e dentre essas etnias, o que havia de comum? Havia algo de comum, porque dentre elas todas, as mulheres eram vistas como uma propriedade. Elas não tinham voz e nem sequer valor significativo. As mulheres não eram nem servidas, no caso, para um censo. Se fosse fazer uma contagem, elas não entravam nem na contagem. Então, Paulo, ele tem uma missão. Ele precisa agora ensinar a estas pessoas que estão se convertendo, ou seja, a esses novos crentes, que o reino de Deus, ou que melhor, que no reino de Deus, os princípios do evangelho de Jesus Cristo, eles não bastam ser conhecidos, eles precisam ser praticados. Agora ele tem esta incumbência de trazer isto para ele. E no caso de relacionamento conjugal, este deveria ser caracterizado pelo amor, pelo respeito mútuo e por uma submissão voluntária de ambos. E para contextualizar isso, sabe o que Paulo faz? Ele toma como analogia o relacionamento entre Cristo e a igreja. E qual é a finalidade? De demonstrar que a liderança do marido, ela de maneira alguma poderia ser exercida de forma autoritária e nem tampouco opressiva, mas em amor e sacrifício, assim como Cristo amou e se sacrificou pela igreja. E ele tinha também como objetivo mostrar agora às mulheres, às esposas, que o respeito e a submissão de maneira alguma deveria ser uma imposição e nem tampouco um fardo pesado para ser carregado por elas, mas uma resposta consciente e voluntária, assim como a igreja que voluntariamente e com alegria aceita sobre si a autoridade de Cristo. Agora, quando nós olhamos para este texto, ele tem tudo a ver conosco. Sabe por quê? Porque nós vivemos os dias atuais em uma sociedade líquida, onde ela tem tentado a todo custo perverter os valores éticos, morais, gêneros e todas as demais coisas. Onde ela tem tentado inculcar que a Bíblia é um livro obsoleto e ultrapassado. E o que importa é somente o eu, indiferente da consequência que possa trazer aquele que está ao meu lado. E com isso, tomando este caminho, nós percebemos e temos visto a cada dia homens que, ao invés de assumirem o seu papel, ao invés de constituírem sua própria família, eles permanecem ainda na casa dos pais, levando uma vida totalmente descompromissada, filho aqui, filho lá, relacionamento acolá, como eternos garotões ainda cultivando seus videogames. E aí, contrapartida, quando nós olhamos, as mulheres trocaram a maternidade pela busca incansável do sucesso.
e com isso adquiriram um peso e um fardo emocional tão grande, e nesta busca agora por atender essa e suprir esta necessidade, aí começam a querer também curtir a vida, buscando algo que não vai ser jamais encontrado, porque essa completude só é encontrada da forma que Deus estabeleceu, quando ambos se tornam uma só carne. E aí, quando nós olhamos para os relacionamentos, sabe o que eles se tornam? Eles se tornam cada dia mais frágeis, intolerantes, onde só se cabem direitos, mas ninguém fala em deveres. E é justamente nesse tempo, queridos, que nós, igreja, que eu e você precisamos levantar e precisamos gritar bem alto para que todos ouçam. Mas nós não podemos ser somente um discurso. Nós devemos comprovar, nós devemos ter evidências claras, para que quando as pessoas olhem para as nossas vidas conjugais, para que quando elas olhem para os nossos matrimônios, elas consigam enxergar que há diferença naqueles que verdadeiramente servem a Deus e entregaram o seu matrimônio e fizeram a sua aliança e incluíram Deus nesta aliança. E quando eu olho para a Bíblia, eu não encontro um texto mais emblemático, mais significativo para este tema, para tratar de casais, do que este que nós acabamos de ler. E dentre alguns ensinamentos, eu quero destacar e eu quero trazer para vocês ao menos 2 princípios fundamentais para que nós possamos viver realmente, mesmo nos dias atuais, um casamento feliz e saudável, abençoado por Deus. Primeiro, o que nós entendemos? Que precisa haver neste matrimônio uma submissão voluntária. De maneira alguma, esta submissão precisa ser deve ser uma coerção. É interessante que quando nós falamos nesta questão de submissão, de sujeitar-se, aí de certa forma já mexe um pouquinho, né? Puxa, esse negócio aí, quando você fala em sujeitar, já meu coração acelerou um pouquinho aqui, pastor. Sabe por quê? Porque em si, parece que quando nós olhamos para esta palavra, ela carrega consigo uma conotação um tanto pejorativa. Parece que servir fala de você ser menor, você ser inferior ao outro que está sendo servido. Mas eu vou te trazer algo nesta noite que talvez você já saiba, então eu vou te relembrar, se você já sabe, que muda totalmente esse conceito. Porque quando nós olhamos para o texto, o que ele quer dizer no seu original, ele era um termo que era aplicado dentro da área militar. E qual era o significado deste termo, desta submissão? Significava, ou ele designava uma organização. O que era? Você dividia diversas tropas, estas tropas compostas pelos soldados, e agora eles estavam diante de uma missão, porém nesta missão eles eram liderados por alguém. É justamente esse significado. Então, o sujeitar-se ou o submeter-se, ele significa exercer um papel específico dentro de uma determinada missão sobre a ordem, sob a direção de outro. Deixa eu contextualizar isso para você de uma forma que eu sei que vai ficar muito clara. O plano da salvação é uma missão perfeita,
deu certo, por isso eu e você estamos aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Não há diferença. Ninguém é menor, ninguém é maior. 3 em 1. Distintos. O Pai, vamos conjecturar assim, projeta no seu coração o plano da salvação. Jesus, por sua vez, desce para executá-lo. Se nós olharmos, poderíamos dizer assim, Jesus ficou com a parte mais difícil. Mas ele de maneira nenhuma olha dessa forma. Ele dizia assim em todo tempo: a minha alegria é fazer a vontade do meu Pai. O meu prazer, o meu alimento, o meu sustento é fazer a vontade daquele que me enviou. Mas Jesus não faz a obra completa. Você vê que interessante? Ele faz o mais difícil. Ele abre o caminho, mas ele sai de cena. Ele diz assim: é necessário que eu vá, e quando eu for, vem outro, e quem vai convencer vocês acerca das verdades que eu tenho dito vai ser esse outro. Ora, ele teve o poder de morrer e de abrir o caminho, mas ele não obteve, não quis ter para ele essa função de convencer. Esta função vem para o Espírito Santo. Então, ambos, os 3, numa mesma missão, não há diferenciação, não há menosprezo, e esta missão maravilhosa que eu e você fomos incluídos. Já muda um pouquinho o conceito, não muda? Muda bastante. Olhar desta forma, que você como esposa, você está dentro de um projeto de Deus para a sua vida. Diante disso, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida, queridos, que a submissão, ela de maneira alguma torna alguém inferior, nem tampouco ela é um fundamento cultural. Preste atenção nisso. A submissão, ela não tem um fundamento cultural, mas ela tem um fundamento divino. Ela nasce no céu. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai instituir as relações entre esposa e esposo a partir da relação entre Cristo e a igreja. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e como porém a igreja está sujeita a Cristo. Vós, mulheres, versículo 22 que nós lemos, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. É difícil para você sujeitar-se ao Senhor? É difícil, mulheres, para vocês se sujeitarem ao Senhor? Impossível de ser, né? Da mesma forma ele está instruindo, sujeite-se também da mesma forma ao vosso marido como ao Senhor. Como porém a igreja assim o faz, assim também façam vós. E quando nós olhamos para isso, o que ele traz claro? Nós como igreja, será que nós estamos subjugados ao governo do Senhor? Será que nós estamos contrário à nossa vontade? Pelo contrário, até porque Ele nos deu direito de escolha. Você não precisa estar, mas desde que você disse sim, você deve honrar a palavra que você empenhou, e agora você deve lutar para permanecer até o final. Nós recebemos um convite, sabe como? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós aceitamos de bom grado e servimos ao Senhor com alegria. Assim como nós, desde a hora que entramos aqui, louvamos, adoramos, com alegria, com prazer, sentimos a presença dEle, porque nós não obedecemos a Ele, porque somos obrigados, mas porque nós sentimos este prazer, esta necessidade, sabe? De corresponder, porque qualquer coisa que nós fizemos só é uma mera resposta. Quem fez primeiro foi Ele. Foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que se entregou primeiro por nós. Então tudo aquilo que nós fizermos, por maior que seja, é uma resposta. E ainda
não dá para fechar essa conta. Ele se entregou primeiro por nós. Portanto, o sujeitar, esta submissão, ela nunca tornará ninguém ou alguém inferior. Muito pelo contrário. Sabe o que a submissão faz com vocês, esposas? Elas incluem vocês num projeto e vai coroar vocês quando este projeto tiver êxito e sucesso. Olha só, como a gente pode pegar o exemplo de agora, desta noite. Foi colocado algo no coração do pastor e da pastora para realizar este culto de casal. A partir disso, temos pessoas que se empenharam, que estão ajudando, louvor, parte de recepção, tem pessoas trabalhando, tem visitantes, tem os outros pastores, os outros membros, até eu tomei parte nesse projeto. Se este projeto for uma bênção, e vai ser, casais saírem daqui tocados e dispostos a colocar em prática, e vão em nome de Jesus, sabe de quem é o sucesso? De todos nós. Se alguma coisa desse errado, também a responsabilidade. Nós precisaríamos olhar o que saiu e o que precisava ser melhorado. Então, no caso do casamento, eu poderia perguntar para vocês, mulheres, qual é o seu plano para o teu casamento? Mulheres, qual é o projeto que você tem para o seu casamento? Você conseguiria me responder isso? Qual é o projeto? O que você espera do teu casamento? Diga aí. O que você espera? O que você anseia? Pelo que você ora? O que você apresenta a Deus? Quais são os teus sonhos para o teu casamento, para este projeto? Eu imagino que você almeja que este casamento ele dê cada dia mais certo, que ele seja um sucesso e que ele glorifique ao Senhor. Para isso, ambos possuem respectivos papéis dentro do casamento. O grande problema é que pessoas misturam isso, querendo disseminar os seus próprios ideais, e tentam conturbar e invalidar e dizer que o casamento é um projeto falido. Deixa eu te dizer mais algo aqui: o casamento não tem como ser um projeto falido. Primeiro, pela sua origem, quem o criou foi Deus. Segundo, foi Ele mesmo que é o abençoador e o mantenedor deste matrimônio. E terceiro, quando duas pessoas que aceitam e trazem a bênção deste Deus para o casamento, este projeto se torna infalível. Vai dar certo, já deu certo, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus e tomar isso para a sua vida? Outra coisa interessante dentro ainda desse sujeitar-se, para ficar mais leve para vocês, Deus não disse, mulheres, que vocês deveriam se sujeitar a todos os homens da face da terra. Não foi isso não, viu? Vós, mulheres, sejam submissas ao vosso. Então, a tua questão e o teu compromisso é com Ele. Você não tem compromisso com as demais famílias. Você pode até, de alguma forma, ajudar, aconselhar, orar, mas o teu compromisso primeiro é com a tua casa e com o teu matrimônio, com aquilo que você empenhou a tua palavra e fez aliança. Porque também não adianta você querer cuidar do casamento dos outros e deixar o teu de lado. Então, esse compromisso, é por isso que não cabe a vocês se preocuparem mais com os outros casamentos e menos com o de vocês.
vocês são totalmente e também responsáveis pelo vosso casamento, pelo êxito e pelo sucesso dele. Ou seja, você respeita o seu marido. Lembra que eu falei para você quando eu comecei do termo, que o termo faz parte de um grupo de pessoas que estão debaixo da mesma missão. Então, você tem como objetivo respeitar o marido, auxiliá-lo, mas sabe no quê? Sabe qual é a tua missão? Auxiliá-lo na tarefa que Deus deu a ele. Ou seja, na responsabilidade que ele recebeu da parte de Deus de te amar, assim como Cristo amou a igreja. De se entregar, assim como Cristo se entregou à igreja. Portanto, quando nós fazemos parte de um projeto, e eu tomei o exemplo do culto de hoje, se ele tiver êxito, nós somos beneficiados e fazemos parte. Você vai poder dizer assim: eu fiz o meu melhor, eu estou com a consciência tranquila, eu fiz tudo que estava no meu alcance para o meu casamento dar certo. E no caso do casamento, ele não existe prejuízos unilaterais. Guarde isso. Não tem como. Deixa ele lá, ele vai fazer desse jeito, é cabeça dura. Não tem como, ele não vai se prejudicar somente. Não existe prejuízos unilaterais dentro do matrimônio. Ambos perdem ou ambos ganham. Esposas, eu quero terminar essa parte aqui falando para as mulheres, dizendo: nem sempre o seu marido vai acertar, nem sempre ele vai agir como você espera ou deseja, mas que vocês possam ser a auxiliadora idônea que Deus as criou para serem. E agora, o segundo princípio, ele fala com os homens, e é um pouco mais pesado. Por quê? O segundo princípio fala de um amor, de um modelo de amor, de um amor sacrificial. E ele nos traz um exemplo deste amor, Cristo. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe, pastor? Sinceramente, se eu lesse isso, essa exortação, numa revista qualquer de romance, eu falaria assim: é utopia, mas está na Bíblia, então tenho certeza que a gente vai conseguir. Por quê? Porque o mundo, quando nos fala de amor, ele quer nos levar diante de uma tela prateada, apresentando cena de romance e sexo. Mas Deus, quando quer nos falar de amor, Ele nos leva diante do Calvário e apresenta o seu Filho pregado e sangrando no madeiro cruento e diz: isto é amor. Então a concepção é totalmente diferente. E aí agora cabe a nós essa missão. Será que conseguiremos? Ora, se a Bíblia diz que nós conseguiremos, é porque nós vamos conseguir. Pastor Luciano Subirá, ele brinca, né? Ele diz que se a Bíblia falasse que ele podia voar, ele ia sair batendo as asas com aquele tamanho e peso todo. E eu ia atrás também, porque se a Bíblia diz que você é e que você pode, tomar posse disso para a tua vida. O que nós precisamos fazer então aqui? Nós precisamos entender, ter a compreensão correta acerca do assunto. E uma coisa que é interessante é que a Bíblia não vem falando para nós, homens, acerca da nossa autoridade. Homens, exerçam a vossa autoridade. Não. Mas ela vem exortando maridos, amai a vossa mulher.
E se ela traz essa exortação, sabe o que eu posso entender, pastor Isaías? É porque nós encontramos dificuldade para cumprir. Por isso que ela faz questão de exortar. Talvez não seja propriamente uma necessidade de cumpri-la. Talvez você consiga perfeitamente, nós consigamos perfeitamente amar a nossa esposa. Mas talvez nós tenhamos uma dificuldade de transmitir isso para nossa esposa de uma forma que seja tão verdadeiro que ela realmente tenha plena convicção do nosso amor por ela. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, quantas mulheres aqui, quantas esposas gostam de ouvir o marido dizer eu te amo? Eu tenho certeza que todas levantariam. Vamos ver, quantas mulheres gostariam? Mas eu tenho certeza que se você perceber que esse eu te amo é palavras vazias, de nada vai fazer sentido para você. Este eu te amo, para nós homens, eles precisam ser acompanhados, eles precisam estar embasados de obras, porque um amor sacrificial fala de provas, assim como Cristo fez. Ele está nos mostrando. Então, o amor sacrificial, ele vai ao cume, ao ponto mais alto de dar a prova do amor. E qual é o ponto mais alto? Entregar a si mesmo em favor da amada. E eu pensando sobre isso, eu acho que nós não teríamos dificuldade alguma, sabe? Se fôssemos colocados diante de um desafio, pastor. Se de repente tua esposa estivesse diante de uma situação de perigo, se de repente viesse alguém fazer algum mal para ela, eu não tenho dúvida nenhuma que nem o senhor, nenhum de nós homens, saltaríamos na frente e sairíamos em defesa. Ah, tá louco, é minha mulher, aqui não, você não vai mexer não, rapaz, cai fora. Ainda que colocasse a nossa vida em risco, mas nós iríamos fazer isso. E aí eu comecei a pensar, né, e a gente começa a conversar com o Espírito Santo, e ele vai dizendo, e ele falou para mim, o problema não é vocês lutar contra o outro homem, o problema é vocês lutar contra vocês mesmos. Sabe qual é o problema? O problema é a gente deixar de lado a nossa razão. O problema é a gente deixar de lado o nosso, mas eu tô certo. Sabe qual é o problema? O problema é a gente entender, dar ouvido àquilo que a esposa nos fala e colocar em prática num determinado momento. Isso é difícil. O difícil é colocar o bem dela acima do nosso, indiferente de qualquer circunstância. É um problema, querido, para nós, enorme. Eu não sei para vocês, mas a gente tem que ficar conversando com a gente. Não, faz certo. É tão difícil cedermos. Qual homem aqui tem dificuldade de ceder? Será que é só eu? Deixa eu ver. Ah, tem mais alguns aqui. Os outros não estão querendo mostrar. Ceder, baixar a guarda, dizer para ela que ela estava certa e que ela tinha razão. Ela vai olhar para a gente e vai dizer, não te falei? E aí? Isso para nós é uma enorme dificuldade. Levantarmos do nosso trono da razão, para irmos em direção àquilo que ela precisa. E às vezes nós estamos lá no nosso trono da razão, na nossa caixa do nada, né? Naquele momento que, deixa eu aqui, eu estou tão bem. E ela quer uma coisa tão simples. Só precisa abrir a tampinha da azeitona. Ela até podia trazer aqui, mas ela te chamou, você vai ter que sair daí lá. Sabe? E aqui, queridos, nós precisamos também tomar cuidado e prestar atenção em algo. Porque a submissão não entra só para elas, a submissão entra para nós também. E você sabe para quem é mais difícil a submissão?
estava pensando sobre isso. Isaías, sabe para quem que é mais difícil a submissão? Para quem tem mais autoridade. Quem tem mais poder, tem mais dificuldade de se submeter. É por isso que a Bíblia vai nos chamar a atenção dizendo, e eu vou conjecturar isso e vou trazer de outra forma. Ei, homens da igreja local de Rio Grande da Serra, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação o se manter no trono, mas ele aceitou, aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma humana, desceu, e na forma humana ele se aceitou e se colocou na condição de servo, e na condição de servo ele foi até a pior e mais horrenda morte da época, morte de cruz. Mas o texto não acaba. Aí o texto vem depois. É por isso que o Pai o exaltou soberanamente. Cede que vem bênção. Este amor sacrificial, sabe o que ele fala para nós? Ele fala de agirmos de forma íntegra. E sabe o que é agir de forma íntegra? Agir de forma íntegra é você não ter dificuldade para dar satisfação e explicação para a esposa. Sabe o que é agir de forma íntima? É nós não temos nenhuma senha que a nossa esposa não sabe. É nós não temos nada na nossa vida privado ou particular. A partir do momento que você casou, queridão, acabou. Não existe mais autônomo. Agora é sociedade. Não tem como. Ah, mas é meu, a minha conta, o meu carro, a minha casa. Esquece, bonitão. Você quer ser autônomo, fica solteiro. Casou, vai compartilhar tudo. É sobre isso. Sabe... uma qualidade, sabe, uma características importantes do homem que é íntegro? O homem que é íntegro, eles não mentem, eles não enganam, eles não traem. Eles são fiel às esposas, aos filhos e à sua família de origem. Provérbios 10 e 9, quem anda com integridade, anda com segurança. Anote isso, a lealdade é a raiz que alimenta a confiança. Se você quer que a sua esposa confie em você em tudo, seja em todo tempo leal. Esse amor sacrificial fala ainda de assumirmos e executarmos o nosso papel como líder. E veja bem, líder não é chefe. Líder é o que vai, é o que faz junto. É o que vai na frente, é o que ensina. Tem muitos aí fazendo assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Jesus disse assim, vem aprender comigo. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Você é manso e humilde? Quer um teste? Se sua esposa não souber dirigir, vai ensinar ela a dirigir que você vai descobrir. Se você é manso e humilde. Se você não conseguir é porque você não passou no teste da humildade e da mansidão. Por quê? A mansidão para ensinar e a humildade para compartilhar aquilo que você sabe. Como líder, sabe o que nós temos? Nós temos a incumbência de sermos o protetor do nosso lar, mas não somente no quesito natural, viu? Preste atenção. Porque quando faz um barulho de noite, levantar, pegar um cabo de vassoura lá e sair para fora, mas não é só nesse quesito. Nós temos também o objetivo de sermos do nosso lar o líder espiritual. Ei, a bênção da tua esposa, a bênção dos teus filhos, a bênção do teu casamento, a bênção da tua casa, ela passa primeiro por através da tua vida. Você tem que ser o canal para chegar na tua esposa e na tua família. Pode até ser, queridos, que em dado momento nós não consigamos evitar que o pior aconteça.
fatalidades acontecem. Ainda que nós façamos tudo certo, nós não temos garantia que na família vai dar tudo certo. Pode ser que alguma coisa saia do lugar, mas toda vez que eu e você fizermos a nossa parte, tenhamos certeza que sempre poderemos minimizar o prejuízo. E este amor sacrificial fala ainda de você olhar para a sua esposa, de você olhar para a sua família como seu maior patrimônio. Uma das atitudes mais notáveis de quem ama verdadeiramente, sabe qual é? É que na lista de prioridades desta pessoa, a família vem em primeiro lugar, a esposa vem em primeiro lugar. Nenhum sucesso na vida justifica a ruptura do teu casamento ou teu fracasso familiar. Sabe? Que você se desenvolva, que você cresça, que você prospere. Afinal, a bênção é para nós. Deus, tenho certeza disso. Não é para os outros, é para nós. Se creres, comerás o bem desta terra, o melhor desta terra. Portanto, querido, que quando você tiver a oportunidade de subir no pódio, a tua esposa que começou com você, ela continue do teu lado junto. Que a tua família esteja ali. E eu quero te dizer algo muito importante. Porque às vezes nós temos dificuldade para compreender algumas coisas. Homem, né? A cabeça é mais dura. Nós temos dificuldade para entrar alguma coisa na cabeça. Mas sabe, lembra que eu falei para você no começo, para a mulher, acerca da submissão, a submissão voluntária? Olha só que interessante. Porque quando você investe na vida da tua esposa, quando essa esposa ela se sente vista, ela se sente cuidada, ela se sente sustentada, ela se sente segura ao lado desse marido, ela se sente protegida, ela não tem dúvida que é amada. E sabe o que muda tudo aqui, talvez, nesse momento aqui, é um virar de chave na nossa cabeça. Preste atenção, olha o texto. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Parte difícil, certo? Parte difícil ou é fácil? Difícil. Mas olha o objetivo, 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora olha o resultado. Para apresentar a quem? A si mesma. Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Portanto, maridos, quando você investe na sua esposa, quando você manda ela ao cabeleireiro, quando você manda ela ao manicure, quando você compra uma roupa de presente, quando você leva ela para jantar, sabe quem é o beneficiado disso tudo, queridão? Sabe quem vai desfrutar? Aí às vezes, olha aí. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você vai retirar, você vai sacar conforme o investimento. Qual tem sido o teu investimento? E eu concluo dizendo que o relacionamento conjugal, ele é uma missão que nós fomos colocados, e é claro que é desafiante, não podemos negar. Afinal, somos pessoas diferentes, gêneros, valores, princípios, nascemos em famílias diferentes, e depois você junta essas pessoas, às vezes religiões diferentes, e coloca elas debaixo do mesmo teto para conviver. É lógico que não é fácil. Temos desafios, e agora o desafio é viver juntos e balancear tudo isso. Mas isso será impossível se dentro dos nossos relacionamentos conjugais eles não estiverem alicerçados nestes princípios bíblicos e sólidos. Então, que possamos nos esforçar para viver o verdadeiro amor sacrificial e uma submissão voluntária para todo sempre. Se vocês puderem, fiquem de pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração antes de entregar o microfone.
se você puder aí, abraçar tua esposa neste momento. E talvez esta oração, ou talvez você mesmo pode dizer algo a ela neste momento. Ou melhor que isso, um orar pelo outro. Pai querido, nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos nomeou, porque o Senhor nos resgatou. Obrigado. Mas nós estamos aqui com o nosso cônjuge ao lado, com aquele, com aquela que o Senhor nos deu para caminhar conosco todos os dias da nossa vida. E por isso, neste momento nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a questões em cada um de nós que precisam ser mudadas, que precisam ser lapidadas, há ações que precisam ser colocadas em práticas, e muitas vezes nós nos deixamos levar pela situação, pelo momento, pela circunstância. Mas Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti hoje e pedir que o Senhor passe em revista sobre as nossas vidas, que o Senhor blinde a nossa mente, que o Senhor blinde o nosso coração, que o Senhor nos purifique, para que nós possamos estar, Senhor, da mesma forma, santos e irrepreensíveis também, dentro do nosso matrimônio e diante de Ti como Tua igreja. Que a bênção seja completa sobre cada um destes casais que aqui estão nesta noite. Cada um desses que se esforçou, que saiu do seu lar, que veio em direção para receber algo. Que ele possa realmente, que ela possa realmente sair daqui abastecido. Amigo Espírito Santo, continua completando esta obra que um dia começaste em nós. Amém. Amém. E graças a Deus.